rapidinho agora para mais uma aula, certo? A gente está, aonde paramos? Na criação do resumo sumário com o ChatGPT. Agora sim, agora a gente vai para a introdução do nosso artigo, não do artigo dele, né? O artigo do autor, a gente falou aqui da introdução, de uma forma geral. Lembrando que a gente está percorrendo esse artigo aqui, tá? A gente já caminhou, passou da introdução dele, passou para o passo 1, passamos aqui a página de título, a gente já fez isso tudo, você já está com a sua página de título, provavelmente, o resumo, o passo 2, né, dele aqui, o resumo, o abstract. Na verdade a gente passou por esse passo já, confundi aqui um pouquinho no passo que a gente está. Agora a gente está na introdução, né? A gente está agora na introdução, ó, a introdução do artigo dele está aqui, tá? Observe que você já viu aqui, ó, uma introdução, a gente já viu aqui alguma coisa de objetivo no artigo dele, beleza? Então vamos voltar para cá, para a gente mergulhar aqui nesse texto. Lembrando, né? Esse texto que está aqui é o texto traduzido exatamente como está no artigo original. Tá? Então, é isso. Vamos percorrer agora aqui cada um desses tópicos para que eu possa fazer as minhas observações, né? Que eu não estou aqui para ler um artigo para vocês, porque ler vocês saberiam fazer, né? Eu estou aqui para ajudar vocês a interpretar e também vocês saberiam interpretar, mas para passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, né? Dos hackzinhos que eu acabei montando usando e tanto usar o ChatGPT. Vamos lá. Ao colaborar com o ChatGPT, os pesquisadores podem fornecer informações chaves, tá? De novo, engenharia de prompt, informação-chave é chave, né? Sem aqui, com trocadilho, né? Como o contexto, tá? Não adianta pergunta sem contexto não vai ficar legal a resposta. A importância, né? A importância e os objetivos do seu estudo. Tá certo? Você pode pedir para ele fazer um resumo dando só o título, mas você pode pedir para ele fazer um resumo, você já dizendo para ele qual é a importância, qual é o objetivo do seu artigo. Tá? Então, o ChatGPT, a partir daí, pode então gerar uma introdução bem mais estruturada que define o cenário, que destaca a relevância da pesquisa e apresenta os objetivos do artigo. Aqui vai uma dica. Tá? Eu tive essa ideia agora, mas assim, eu já fiz isso em outros casos, né? Você pode pegar um artigo seu antigo, pega um artigo antigo, já que você já publicou até, de preferência, né? E você pega o título, pega o resumo, pega o abstract e você pede para ele refazer. Vai reconstruindo, na verdade, a partir de um pronto já. Para você comparar se fica melhor, se podia ter melhorado, enfim, mas você às vezes escreveu esse artigo sem usar, até porque você não existia, ou então porque você não tinha acesso ou não conhecia, como você está conhecendo agora a partir do curso aqui. Tá? Então isso aqui é bem importante. Veja, esse aprendizado todo é um processo experimental, né? Você vai, testa, vai lá, arrisca, faz um teste, volta, valida, erra, acerta, ajusta, é um ajuste, né? Então não é pegar isso que eu estou colocando aqui e sair usando de qualquer maneira, porque não é bem assim, né? Sempre tem essas coisas aí, né? Então, o que ele está falando, né, que o ChatGPT pode então gerar uma introdução bem estruturada que define, aí aqui também já tem dicas, né, do que deve conter na introdução, né? Definir o cenário, né? Em que contexto você está, em que cenário você está. Porque você definindo o cenário na introdução, você vai ficar mais fácil para você mostrar a relevância da sua pesquisa, né? Então, aqui já é uma coisa mais metodológica, vamos dizer assim, né? De conteúdo, de cada parte da introdução, tá? E apresenta os objetivos do artigo, tá? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, gente, tudo na vida, né? Todos os documentos, tem um livro mesmo, um livro clássico, qualquer livro, seguir um certo roteiro, né? Tem uma regra, principalmente quando a gente está trabalhando com ciência, tem regra, tá? Tem um padrão a ser seguido. Por mais que a gente goste de criatividade, inovação, essas coisas que eu gosto muito, né? De pensar fora da caixa, de fazer, mas tem lugares que não é para fazer fora da caixa, é fazer dentro da caixa, porque se você fizer fora da caixa, você vai ser eliminado. Tá? Em termos de artigo, é assim, tá? De repente, o que é fora da caixa, o conteúdo, é um insight, é a ideia genial que você está tendo para colocar no artigo, mas
do padrão não, o padrão é um padrão. Então, o que é que está mostrando aqui? Tá? Eu vou até abrir aqui um detalhe, né? O que é que ele está dizendo aqui que tem que conter na introdução? Eu já falei isso em outras aulas, tá? Mas eu vou estruturar um pouquinho melhor aqui. O que tem que conter uma introdução? Tá? Aqui eu vou abrir um pouquinho. Tá? O que é que tem que conter na introdução de qualquer artigo? Tá? O que é que tem que conter? Ele botou aqui, ó, o cenário. Vou pegar exatamente o que está aqui. O cenário. Tem que ter cuidado para não me perder aqui no curso e sair do foco, mas eu não vou perder não, estou consciente. O cenário. Relevância da pesquisa. A relevância da pesquisa. Certo? E apresentar os objetivos do artigo. Apresentar os objetivos do artigo. Beleza? De uma forma geral, é isso que tem que conter na introdução. Mas eu tive outra ideia aqui agora, enquanto estou dando aula para vocês aqui. Vou perguntar para ele assim: o que? Estou aproveitando o mesmo chat, tá? O mesmo chat, ou seja, ele está no mesmo contexto do nosso curso aqui, tá? Quais são o que deve estar contido na introdução de um artigo científico. Eu espero que ele responda aqueles 3 itens ou alguns outros itens mais detalhados, enfim, vamos aprender com ele, né? Então o objetivo aqui do curso também é ir além, né, do próprio curso, ensinando vocês a aprender com o próprio chat, né? Então, uma introdução eu vou copiar e colar porque já fica gravadinho lá no meu curso. Quando eu for regravar, quando eu for melhorar esse curso, já está lá o documento, né? Vou pegar aqui, tá? Eu vou até colocar de outra cor aqui para manter a minha organização aqui, senão eu me perco no que eu estou fazendo, né? Vou botar aqui, usar esse verde aqui mais clarinho, para saber que foi que veio do chat GPT, né? Não foi meu, porque a gente se perde no que a gente escreveu e no que foi dele originalmente, né? Aí, ele está dizendo aqui: contextualização do tema, panorama geral, certo? Apresente o assunto central da sua pesquisa de forma ampla, tá? Esse é um dos desafios, eu acho, da ciência. Você está trabalhando num micro, mas você, na hora de escrever um título, um resumo, você tem que ir para o macro, tem que mostrar a aplicação, tem que subir um pouquinho, né? O processo. Então, apresente o assunto de forma ampla, mostre ao leitor por que esse tema é importante, tá? Aqui está a relevância, né? Não deixa de ser o cenário, como ele colocou ali, tá certo? O cenário. E pode incluir dados, fatos, tendências ou citações de outros autores relevantes já na introdução. Veja, contextualização do tema. Eu posso pensar isso aqui como cenário. Entre aqueles 3 tópicos que a gente já viu, né? É o cenário. O que é que ele está dizendo mais aqui? Exemplo. Ele deu um exemplo pegando o meu caso, né? Vou até pegar esse exemplo, vou colocar lá também. Aqui, vem para cá. A transformação digital tem mudado profundamente o modo como os setores industriais operam, especialmente na engenharia. Veja que lembra que é uma metodologia usada numa oficina, mas ele está dando um contexto mais amplo, mostrando a importância do artigo que eu estou escrevendo com ele. Tá? É um exemplo bem prático aqui, né? Para você que está acompanhando aqui o curso, né? Então, agora o que é que ele diz? Lacuna do conhecimento, justificativa. Isso tem a ver com o quê? Originalidade, né? Qual é a lacuna? Importância também. Qual é a lacuna? Por que o meu assunto importa? Por que esse artigo meu deve ser publicado, na verdade? Porque a gente vai escrever, depois vai para aprovação, né? Por quê? Aponte o que ainda não foi estudado ou resolvido, tá? Na verdade, não é somente isso, né? Ou mesmo porque seu artigo é importante e original. Um artigo de estudo de casos, por exemplo,
é um estudo de caso, não é uma coisa assim tão complexa talvez, né? Mas é uma aplicação, e é original a aplicação. Então o estudo de caso, mesmo o estudo de caso que replica, que faz alguma coisa, aquela aplicação pode ser original, tá? Então, por que que o seu artigo é importante e original? Então, a justificativa que ele está falando aqui, né? Então, ó, aponte, mostre a lacuna na literatura ou nos métodos que sua pesquisa pretende abordar. Eu vou ter que fazer isso naquele artigo, né? Mas eu já tenho algumas ideias de onde é que eu estou entrando, onde é que tem lacuna. Justifique porque essa lacuna precisa ser preenchida, tá? Ou porque que aquele trabalho precisa ser lido, né? Exemplo, o avanço das plataformas digitais ainda são escassos. Os estudos que abordam metodologias colaborativas aplicadas em engenharia dos flexíveis, ele, assim, não está muito bom não, mas arriscou aqui, né? Mas veja, quem entende do conteúdo sou eu, né? Então, arriscou aqui, tá ruim, daria uma nota baixa para ele, mas é isso. Problema, pesquisa, questão de pesquisa, pergunta central. Veja, isso tudo aqui, em tese, tem que aparecer na sua introdução, né, na estrutura. Eu saí um pouquinho do conteúdo, né, da própria aula, para detalhar quase que um frameworkzinho aqui do que tem que ter dentro de um resumo. Apresente claramente o problema que você está investigando. Pode ser uma pergunta de pesquisa ou uma hipótese a ser testada. Quem assistiu à aula 2 aqui do curso, vê que eu falo lá de hipótese, né? Hipótese, apareceu aqui hipótese de novo, tá? Então, a pergunta de pesquisa também falei na aula 2, vão lá nas outras aulas aqui da comunidade, desse módulo especificamente, né? Para poder entender essa parte aqui. As coisas estão conectadas entre si, né? Aqui, ó, como uma abordagem estruturada de planejamento digital pode gerar ganhos operacionais significativos na engenharia submarina. Esse aqui ele já acertou, já está bem perto de uma coisa muito boa aqui. Isso aqui eu, melhorando um pouquinho, já estou lá na frente, tá? Dei uns passos aqui na frente porque não está tão ruim quanto a primeira. Então, o 4, objetivos. Vamos lá, objetivos aqui, ó. Objetivos. Então, descreva o objetivo geral da pesquisa, isso tudo na introdução, tá? Descreva o objetivo geral da pesquisa, opcionalmente, inclua os objetivos específicos, ou deixe eles separados, tá? Exemplo, ele está dando exemplos do artigo que eu estou escrevendo, tá? Para vocês terem uma noção, né? Ó, este artigo tem como objetivo apresentar um estudo de caso sobre a aplicação da plataforma sobre web. Não é isso, é sobre a aplicação de uma metodologia de planejamento, de atividades, enfim, não vou fazer isso agora aqui, para a otimização do processo. Então, errou aqui, tá? Aqui ele está longe. É bom porque eu estou mostrando a vocês assim que tem erros, e é importante que a gente que está do outro lado corrija ele para não cometer falhas assim absurdas como essa que está aqui, por exemplo, que ele acabou de fazer, né? Então, aqui, ó, 5. Relevância científica na prática. Então, explique por que sua pesquisa é relevante para a academia, ou para o mercado, ou para a sociedade. Tá? Então, é o que eu falo sempre, por mais específico que seja a sua pesquisa, você precisa fazer o esforço de saber qual é a aplicação, porque é importante. Tá? Isso vai valorizar o teu próprio trabalho. Tá? Exemplo, ao demonstrar a economia de 18 mil horas, o estudo contribui para evidências práticas, enfim, aqui já melhorou bastante, aqui já daria uma notinha 7 para ele, nesse quesito aqui, né? Veja que tudo isso que ele está falando do meu exemplo de artigo, eu vou melhorar, tá? Não dá, não caio na onda de escrever um artigo e mandar e submeter, porque não vai funcionar. Nós ainda somos necessários, tá? É importante deixar isso bem claro, né? Então pode ser que no futuro a gente esse curso perca o sentido, minhas aulas percam o sentido, mas por enquanto a gente ainda é útil. Exemplo, o artigo está organizado da seguinte forma, tá, e aí a forma e a estruturação do artigo, você fala na introdução. Beleza? Então aqui, ó, veja que está bem detalhadinho, né? Aqui eu dei uma aula, acho que praticamente de metodologia, né, científica, né? Dica de ouro que ele está dando aqui, né? Ó, pense na introdução como funil,
Começa ampla e vai afunilando até chegar ao problema específico. Tá? Vamos aqui na dica de ouro dele. Tá? Nunca foi boa a dica mesmo, né? Foi boa. É isso mesmo. Tá? A gente sai do geral para o específico. Tá? Se quiser eu posso revisar, enfim, não é isso. Vamos voltar para o trabalho para a gente terminar esse vídeo, né? Então aqui a introdução tem um aspecto fundamental que deve conter na introdução. Observe que eu saí de 3 itens, né? Tudo que a gente viu lá está detalhado aqui entre esses 3 itens, né? Detalhe esses 3 itens, na verdade. Então, saindo daqui, voltando para... Além disso, o ChatGPT pode ser usado para gerar palavras-chave ou criar uma lista de abreviações a partir do artigo utilizando prompts apropriados. Tá? Vou passar isso, não é tão relevante, mas acho que você entendeu, pode ficar testando o uso de palavra-chave, qual é a palavra-chave mais importante. No entanto, é importante observar que a introdução gerada deve ser revisada, personalizada, refinada pelos pesquisadores para se alinhar ao estudo específico ou estilo de escrita adotado. Tá? Então, aqui tem, eu já falei praticamente isso, né? Ela deve ser revisada, que foi o que eu fui fazendo, né, de forma rápida, expedita aqui, em relação aos exemplos que ele foi dando para o meu artigo próprio, para o meu próprio artigo, né? Eu tenho que revisar, eu tenho que personalizar, eu tenho que refinar, o pesquisador tem que fazer isso, porque senão não vai funcionar. Tá? Para se alinhar ao estudo específico e ao estilo de escrita adotado. Tá? Então aqui eu tenho um reforço a fazer. Tá? A gente tem um estilo próprio de escrita, a gente tem um estilo próprio de falar, a gente tem um estilo próprio nosso que, se a gente pegar o ChatGPT e mandar ele fazer tudo, não vai sair no nosso estilo. E um detalhe importante, preste atenção no que eu vou dizer. Cada vez que você for entrar no ChatGPT, um motor desse pode ter mudado. E ele pode ter mudado o estilo. Então você, mesmo usando somente o ChatGPT, se você entrar num período, usar um motor, ele vai gerar, colocar um input lá, ele vai gerar um texto. Depois, se você deixar para fazer isso um tempo depois, a outra parte do artigo, ele vai gerar de outra forma, em outro estilo. Ou seja, o estilo do artigo tem que ser único e tem que ser seu. Então essa parte aqui também é bem importante, né? No exemplo abaixo, observamos que o ChatGPT não apenas criou uma introdução, mas também os objetivos do estudo, os quais podem ser posteriormente editados pelo humano. Tá? Aí ele botou aqui, ó, se quiser posso aplicar isso ao seu estudo de caso e gerar uma introdução e objetivos preliminares para esse artigo. Desejo sim, desejo. Botei aqui, claro, gere a introdução completa. Aí ele gerou a introdução completa. E eu vou mostrar essa introdução completa para vocês agora. Então aqui o que acontece? A gente meio que terminou, né, a parte, eu vou por exemplo daqui a pouco, mas a gente terminou a parte escrita do artigo dele, né, que é isso que está aqui. Ó. Observe, vocês que têm o artigo, né, a introdução está aqui, vocês observem, façam um checklist se tudo que a gente viu, que ele disse que tem que conter na introdução, está aqui. Se não tiver, a gente pode ir colocando, né, pedindo ele para colocar. Observe que aqui tem os objetivos do paper, deve ter aqui o cenário. Pensa no funil que ele falou, né? Gostei muito da dica de ouro lá dele. Tá? Então, é isso. Para a gente encerrar essa parte, melhor é a aplicação, né? Claro, gera a introdução completa, que foi o que ele fez. Gerou a introdução aqui, ó, do meu artigo. Tá? Não vou ler isso aqui, não faz sentido para vocês aqui agora. Tá? Então, ele gerou aqui. Aí, depois que ele gerou, tá? Ele gerou também ele aqui perguntou se eu queria que ele gerasse objetivo, artigo, metodologia, a estruturação dos próximos capítulos. Desejo que continue, eu disse a ele, vai lá, faz. Só que veja, eu ainda estou na introdução. Eu pedi para ele fazer só para testar, né? Então ele gerou aqui, ó, objetivo de estudo, metodologia, resultado, eu trouxe para cá, tá? Mas, ó, trouxe para cá, não está ruim, tá? Já adianto para vocês aqui, não está ruim, mas assim, só interessa a mim, né, o meu trabalho. Metodologia. Resultado da discussão. Observe que ele fez aqui do jeito que ele quis fazer e não do jeito que o artigo está orientando a gente a fazer, tá? Então eu adiantei os passos, né? Eu acho que ficou claro aí para vocês, né? Então, porque a gente tá na introdução. E aí eu pedi para ele também, acho que ele aqui tem, não sei se ele gerou a introdução. Aqui talvez tenha cometido uma falha aqui. Ó, resumo. Aqui o texto final, né? Resumo, palavras-chave.
introdução. Eu tenho uma introdução aqui, tá? Eu pedi para ele gerar, ele deve ter gerado lá o LaTeX, o doc, o LaTeX também, que faltou ali, eu acho. E aí ele gerou aqui a minha introdução. Se está bom ou ruim, né? Eu vou fazer a avaliação na sequência, beleza? Então assim a gente conclui a criação de uma introdução com o uso do ChatGPT. A aula foi um pouquinho longa porque eu fui nos detalhes aí do que deve conter uma introdução, beleza? Então a gente volta já já para a próxima aula, que é o ChatGPT pode criar uma revisão da literatura, mas essa é a próxima aula, beleza? Um abraço e te vejo lá.